Em busca de sua filha desaparecida, um ex-militar altamente treinado vai até uma pequena cidade da Califórnia e acaba batendo de frente com um criminoso poderoso. E na medida que ele descobre o que houve com ela, mergulha de cabeça em uma jornada de vingança em meio a uma conspiração envolvendo a represa do local. E aí, tecnólogo, tá ok? Acho que uma galera aqui ainda não tem filhos, mas quem tem sabe que uma mãe ou um pai amoroso não tem limites para os filhos bem, ou então para descobrir se rolou algo ruim com eles depois de simplesmente desaparecerem. E esse é exatamente o caso do ex-militar super treinado Jake Hunter de Every Last One of Them, ou aqui no Brasil, Até o Fim. Então fica por aqui para conferir esse recap. Primeiro vemos o Jake andando pelas ruas de uma pequena cidade, até que ele entra em um bar local. Lá, a galera olha meio torto pra ele, mas o cara não liga. Jake pede uma bebida e repara em um moleque com um bracelete que chama a atenção dele. Uma dançarina chega tentando seduzir o cara, mas ele tá fitando o moleque e dá um chega pra lá nela. Esse rapaz se chama Bob, e por algum motivo ele se incomoda com o fato da dançarina estar envolvida com o Jake. Mas Jake diz pra ele deixar ela em paz. Mesmo Bob sendo um moleque franzino, ele peita o Jake, que é fortão. Mas como o ex-militar não quer problema, ele tenta sair do bar numa boa. Só que aí o Bob tenta agredir ele, o que é mega erro porque o cara pela cabeça dele e gentilmente bate com ela na mesa do bar. Uma galera tenta atacar o Jake, mas ele manja das lutas e acabar com geral facinho. Aí no meio da confusão, um cara chamado Nichols aparece no bar. Ele tem uma aura bem ameaçadora e logo a gente se liga que tem algo de errado porque todos parecem ter medo dele. Os capangas do Nichols, esse cara tá pistola porque o Bob é filho dele e o nosso protagonista amassou o nariz do moleque. Então um dos caras que rendeu ele bate com toda a força na cabeça dele, fazendo Jake apagar. Quando Jake acorda, ele tá numa delegacia de polícia. Nichols também tá lá e quer saber de onde ele veio e o que ele tá fazendo lá. Como Jake não fala nada, os capangas do Nichols partem para tortura, colocando um saco na cabeça dele e fazendo ele sufocar. Só que quando o ex-militar tá perto de apagar, a xerife da delegacia chamada Kim entra no lugar e impedem os caras de continuar. Em seguida, ela pede desculpas para ele. A xerife abre as algemas do Jake e na mesma hora ele pega a arma dela e faz a policial de refém. Então ele segue com ela até um ponto da delegacia e vaza, pegando um carro de polícia do local. Enquanto isso, Nichols está chegando em casa onde ele vive com Maggie, sua irmã e seu filho Bob. Então, ele vai tirar satisfação com o moleque, pedindo mais detalhes sobre o Jake. Bob diz que nunca viu o cara na vida, mas que ele vai dar um jeito de levar ele de arrasta pra cima. Nichols ainda tá meio pistola. Na hora do rango, Nichols mostra pra irmã e pro filho uma foto que tava com Jake e que ele pegou da delegacia de polícia. Bob fica assustado e parece que conhece a mina de algum lugar. E agora voltamos pro Jake, que para o carro de polícia no meio do deserto, abre o porta-malas e vê que ali tá cheio de armas. Aí ele começa a recolher tudo, mas ouve a voz da xerife no rádio de polícia pedindo para ele voltar e se entregar. Acontece que os planos dele envolvem descobrir o que rolou com a filha, a mina da foto. Um tempo depois, Nichols e Maggie se encontram com um dono de terras cheio da grana e um político da cidade. Todos estão envolvidos em uma mega conspiração para fazer grana explorando uma grande fonte subterrânea de água potável. O problema é que esse lugar fica embaixo de um bairro, então a ideia da galera é desapropriar essas terras e se livrar de qualquer um que tente atrapalhar o plano. Já em casa, Nichols vai para fora e é rendido pelo Jake, que pergunta sobre o paradeiro da filha dele, chamada Melissa. Antes que o Nichols responda qualquer coisa, o filho dele, Bob, aparece. O pai diz pro moleque que o cara quer saber a verdade sobre a filha dele. Então Bob diz que ele está envolvido com o desaparecimento da Melissa, mas nunca quis machucar ela. Ele conta que os dois tinham um relacionamento complicado e que o bracelete que ele estava usando era um presente dela. Uma noite, eles estavam numa festa e o Bob pressionou ela a usar algumas drogas pesadas. Isso fez com que a Melissa tivesse uma overdose e fosse de Americanas. Jake fica muito pistola e tomado pela raiva quando ouve isso, atirando no Bob e fazendo o moleque descobrir se no céu tem pão. Maggie
ouve o tiro e vai até a varanda armada, atirando no Jake e ferindo ele. Mesmo assim, o cara consegue fugir, enquanto a Maggie manda uma pá de capangas atrás dele e o Nichols fica sofrendo com o cadáver do filho nos braços. Jake consegue fugir da galera, se escondendo na propriedade dos irmãos, que é gigante. Enquanto isso, o cara começa a atirar nos capangas que estão perseguindo ele. Nesse meio tempo, a gente vê um cara chamado Victor, que é o braço direito do Nichols. É ele que tá liderando a galera atrás do Jake. A partir daqui, o bicho pega. Mas antes, tecnólogo, deixa eu te pedir uma coisa. Para evitar a ira do Jake e ajudar esse canal, deixa seu like aí. E se ainda não é um inscrito, se inscreve aí também. Pronto, você fez a escolha certa. Voltando para nossa história na propriedade do Nichols, Jake segue fugindo e enfrentando os capangas do cara. Nesse meio tempo, a galera começa a se aproximar dele. Mas quando um dos caras chega bem pertinho, ele leva um mata-leão do Jake e apaga. Pegando a arma do cara, ele logo atira no outro que tá ali perto e manda o cara de arrasta para cima. Acabe com ela! Ai! No meio dessa luta, a gente vê a xerife Kim falando com os colegas sobre o Jake. Então o telefone do lugar toca e um policial chamado Bartlett atende. Quem tá do outro lado da linha é um cara chamado Stone, que tá mandando vários caras armados para caçar o Jake. Ele pede para Bartlett ir até a casa do Nichols, mas não falar nada para Kim. Bartlett chega lá e encontra esse tal de Stone. O cara parece que também trabalha como policial. Enquanto eles conversam, ouvem tiros ao longe. Stone vê um dos caras da equipe dele baleado. Bartlett fica assustadão e vaza dali. Stone manda a galera dele usar um drone para caçar o Jake. Bartlett tá correndo para fora da propriedade quando é detido e rendido pelo Jake. Então ele implora piedade e diz que é um policial bom e não tá envolvido com a morte da filha dele. Então o Jake libera ele com a condição que ele conte só pra Kim onde o Jake tá. Parece que Jake despachou toda a galera que estava atrás dele. Então ele se refugia em uma pequena cabana no terreno do Nichols. Lá o cara limpa os ferimentos e dá uma descansada. Bartlett chega na delegacia de polícia e conta tudo o que rolou. Já é noite quando Victor chega na propriedade do Nichols para falar com ele. O chefe dele diz para agilizarem a caçada do Jake, porque senão ele podia estragar os planos deles. Então eles tentam meter uma pressão na polícia para ajudar. Kim e Bartlett começam a pensar no que eles podem fazer. Bartlett sugere que eles peçam ajuda para as polícias das cidades vizinhas, mas Kim diz que se eles envolverem outras cidades, Nichols pode ficar pistola e como ele manda em tudo ali, precisam resolver essa treta sozinhos. Então a Kim toma a decisão de ir até o Jake para descobrir mais sobre ele e sua filha. Só que ela tá preocupada que o cara faça uma besteira porque tá desesperado e magoado. Enquanto isso, Nichols tá trocando uma ideia com a Maggie. Ele tá preocupado com a vingança do Jake, mas a irmã diz pra ele que tá suave e que vão pegar o cara, e que o esquema de desapropriação e exploração subterrânea da água não vai melar. De madrugada, a gente vê o Jake escondido lembrando do passado dele. Nas memórias do cara, ele lembra de Murphy, seu ex-capitão, e sua devoção total pro trabalho de militar, o que fez ele se distanciar totalmente da filha Melissa. Ele lembra da filha ter começado a se viciar em drogas, e como ela ficou pistola quando ele saiu numa missão deixando ela totalmente sozinha. Depois, rola outra lembrança do Jake falando com a filha, muito tempo depois disso ter rolado. Eles estavam se reconectando, mas a Melissa ainda estava pistola por ele ter deixado ela sozinha por tanto tempo. Isso traz um mega remorso pro cara. Amanhece, e no dia seguinte a gente vê Murphy, ex-capitão do Jake, chegando na casa do Nichols. Ele avisa que é o único que pode pegar seu ex-soldado e diz pra não subestimarem o cara porque ele é brabo. Será que o homem é tão macho assim? Depois disso, Murphy segue trocando uma ideia com ele e a Maggie, deixando claro que sabe de todos os esquemas de corrupção que os dois comandam juntos. Putz, agora fudeu. Murphy quer pegar Jake vivo, mas Nichols quer despachar o cara de Americanas. Jake, que ainda tá escondido na cabana, acaba pegando no sono, mas ele acorda na base da pancadaria quando uma galera comandada pelo Stone acha o esconderijo dele. No meio de uma pancadaria violenta, Jake consegue pegar a arma de um deles e despacha geral, deixando só o Stone vivo, mas ferido. Então o Jake chega perto dele e começa a exigir que ele fale tudo o que sabe sobre a Melissa. Nichols tá ouvindo a treta toda pelo rádio e Murphy
Murphy continua insistindo para capturar o cara vivo. Nesse meio tempo, Kim chega na propriedade do Nichols e rende o Jake. Ele avisa que se quisesse machucar, ela já teria feito isso, mas não vai fazer isso porque sabe que ela é boa policial. Ele pede ajuda para ela derrubar o Nichols e nota que talvez ela saiba alguma coisa a mais sobre a morte da Melissa. Então, Jake pede para Kim dar uma olhada nos arquivos do caso da filha dele e promete que vai contatar ela no futuro. Depois de falar com a xerife, Jake volta para onde está o Stone. Ele amarrou o cara, que sem escolha, admite que estava na festa onde a Melissa teve uma overdose. Então, para salvar a pele do Bob, ele mandou geral vazar da festa e ficou lá sozinho com o corpo da filha do Jake. Ele ia tirar vantagem da situação, mas quando viu a mina, tinha ido de Americanas. Depois que ouve tudo isso, Jake fica full pistola e cala a boca do cara com uma facada no pescoço dele. Sem conseguir nada com o Nichols e a Maggie, Murphy vai falar com o Victor para pensar num jeito de capturar o Jake vivo. Ele vai até a delegacia de polícia, onde troca uma ideia com a Kim e o Bartlett. Os três conferem um mapa da propriedade do Nichols e se ligam que o Jake teve várias chances de sair de lá, mas o cara não quer. Seu objetivo é se vingar pela morte da filha. Murphy fala com Jake pelo rádio de polícia e pede para ele desistir. Seu ex-chefe avisa que um time especial de soldados pode ser chamado para caçar ele. Ele responde que quer justiça pela filha dele e, para isso, vai se livrar de todos os que estão envolvidos de alguma forma com o que rolou com ela. Então, Murphy avisa a galera da polícia para se preparar porque vai rolar tiro, porrada e bomba. Nesse momento, Jake finalmente sai da propriedade do Nichols. Ele rende um cara, pega o carro dele e vai para a delegacia de polícia. Enquanto isso, Murphy chama um time de soldados especiais e posiciona essa galera de forma estratégica nos telhados ao redor da delegacia. Quando Jake chega lá, já é noite, e não demora até o cara perceber que o lugar está cercado. Enquanto ele está se preparando, um sniper quase manda ele de Americanas, mas o cara erra por pouco. O tiro alerta geral, que começa a partir para o ataque contra o Zero Jake. Só que o cara era o melhor soldado que o Murphy tinha. Então, ele começa a despachar a galera com tiros certeiros. Aqui é homem, porra! Aqui é homem, caralho! Ó o caba lá, o caba lá, o caba lá! O caba lá onde, meu irmão? Lá é grande, é muito estranho. Eu atirei! Olha o baiano! A galera tá tentando se aproximar, mas não tá conseguindo. Então, um cara joga uma granada no pé do Jake e faz ele ficar tonto e perder os sentidos por um tempinho. Mas mesmo assim, o cara continua na missão de vingança e corre para uma construção ali perto para se refugiar do tiroteio. Enquanto isso, Murphy tá num carro de polícia com a Kim e o Bartlett. Ele diz que é melhor eles vazarem dali porque Jake tá despachando geral. Na construção, Jake é seguido por dois caras e, embora leve uns socos de um deles, manda os dois de arrasta pra cima. Então, quando a Kim vai dar partida no carro, Jake aparece na frente deles. Jake entra no carro e exige que levem ele até o Nichols. E o cara tá lá com a irmã no pátio da casa deles numa fossa, porque o plano perfeito deles parece que tá indo por água abaixo. Maggie fala pra ele ficar de boa e vai pra casa. Depois de um tempinho, ele também vai. Só que quando entra o Jake, tá lá esperando com a irmã dele de refém. Jake começa a exigir a verdade do que rolou com a filha dele, porque a história ainda tá suspeita. Como Nichols não abre a boca, ele começa a quebrar os dedos da Maggie. Então o cara começa a contar tudo o que aconteceu naquela noite. Na verdade, a filha dele realmente teve uma overdose quando estava na festa com o Bob. Sabia que tanto ela quanto o filho tinham problemas com drogas, mas não teve nada a ver com a morte dela. Só que isso deixa o Jake ainda mais pistola, que aponta a arma para ele. Nichols diz para ele atirar porque não vai dizer onde está o corpo da filha dele. Enquanto isso, Murphy, Kim e Bartlett estão no carro de polícia ouvindo tudo pelo rádio. Eles chamam reforços pelo rádio porque agora estão decididos a prender o Nichols. Então vários carros de polícia cercam a casa. Jake despacha os dois para fora da casa. Cercados por policiais e com Jake apontando uma arma para eles, os irmãos revelam que ela não morreu naquela festa. O que rolou é que ela ainda estava viva quando Nichols e Stone encontraram o Bob com ela. Então, mesmo com o moleque querendo ajudar, eles afogaram a Melissa no lago para não ter risco de dar ruim pro Bob. Jake tá pronto para atirar nos dois quando ouve a confissão do Nichols, mas o Murphy consegue acalmar o cara. Então os policiais cercam o local, prendendo os dois irmãos. Jake, cansado e ensanguentado, assiste a cena toda. Kim vai até ele e ouve um agradecimento do cara, por ela sempre ter acreditado nele.
Kim diz que a filha dele estaria super orgulhosa pelo fato dele ter buscado justiça. Então o Jake começa a caminhar para longe, imaginando a Melissa do lado dele segurando a sua mão. Bartlett tá levando Maggie e Nus pra cadeia, enquanto uma van preta bloqueia o caminho deles. Bartlett sai dali e Murphy desce da van com uma metralhadora, mandando os dois irmãos de Americanas, mostrando que ele também tinha um desejo de vingança pelo seu melhor soldado. Pois é, galera, esse é um filme super intenso do início até o fim. E no meio de um mar de filmes de ação, esse tem uma aura bacana por ser mais cru. Só que, infelizmente, uma galera não curtiu muito. A nota de Every Last One of Them no IMDb e no Rotten Tomatoes é bastante baixa. Em geral, a galera fala que ele não empolga muito. Na verdade, o roteiro meio que se perde, fazendo uma conspiração super importante ficar em segundo plano, sendo que tudo girava em torno dela. E afinal de contas, como é que a filha do Jake não morrer poderia estragar o plano deles, sendo que ela não tinha nenhuma relação direta com ele? Mas tudo bem, fora esses furos de roteiro, é um filme bacaninha. Pra quem curte tiro, porrada e bomba, como forma de diversão não muito profunda, essa é uma ótima pedida. Bom tecnólogo, fico por aqui. Mas olha só, te ajudei poupando algumas horas do seu tempo. Tudo que eu peço é que você ajude as outras pessoas também. Sinta-se abraçado por mim. Ah, assiste esse vídeo aí.